Olá, se você não me conhece, eu sou a Mirra, astróloga, professora de astrologia, taróloga e terapeuta holística. O tema do vídeo de hoje é autoconhecimento. O que é e por onde começar? Essa é uma pergunta que, como astróloga, taróloga e terapeuta holística, eu recebo com muita frequência. Mirra, como que eu começo o meu processo de autoconhecimento? E eu acho que um passo antes do processo de entender por onde começar é entender de fato o que é autoconhecimento, para que também você tenha clareza de quais são os ângulos que você precisa iniciar esse processo na sua vida, que é um processo fundamental para todo mundo, porque o nome já diz autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Tem até um negócio de Jesus, né, que fala disso, conheça a ti mesmo. Bíblia, gente, sou péssima, não tem nada a ver comigo, mas assim, quem souber deixa aqui nos comentários, inclusive, porque é exatamente isso, a gente consegue pegar referências, né, tanto de uma religião cristã, quanto de uma religião judaica, que eu não tenho muito conhecimento, mas com certeza tem informações que casam, uma cabala da vida, enfim, todas as referências que trazem um ângulo de olhar para si estão trazendo referências a autoconhecimento. Por quê? Porque ninguém é capaz de te conhecer como você. E se você não fizer o exercício de se analisar e entender quem você realmente é, quais são as suas preferências, o que você gosta, o que você busca na sua vida, o que te faz feliz, como é que você vai saber qual o caminho que você vai seguir na tua vida? E mais do que isso, como é que você vai saber quais são os sims e quais são os nãos que você precisa posicionar na sua vida? Como é que você vai posicionar limites na sua vida se você não souber até onde vai o seu espaço? Até onde as fronteiras do seu limite conseguem ir? Até onde essas fronteiras conseguem... Até que ponto, né, essas fronteiras conseguem suportar? Então é muito importante que a gente constantemente, que eu diria que o autoconhecimento ele é um processo para a vida inteira, a gente pause e analise as nossas sensações. Porque, no geral, as nossas sensações, elas tendem a nos ensinar muito sobre quem a gente realmente é. Então, se eu tenho um sentimento de desconforto emocional, e às vezes a minha mente está assim, não, tô viajando, a minha mente está racionalizando um processo que a minha emoção já está dizendo a verdade. Que a verdade é o quê? Desconforto. E a minha mente está, não, ignore o desconforto. Por quê? Por que a nossa mente faz isso? Porque a gente vive num sistema social onde existem verdades culturais e estruturais que, inconscientemente, a gente leva e carrega como se fosse o caminho que a gente precisa seguir. Então, na nossa cultura brasileira, a gente vai ter um padrão de sistema de crenças coletivo, social, que vai influenciar no nosso padrão de sistema de crenças individual. Se a gente tivesse nascido na Índia, a gente teria outro padrão. Se a gente tivesse nascido na Islândia, a gente teria outro padrão, porque esses padrões, eles vêm de uma cultura com uma referência ancestral, da raiz dessa cultura. Então, por exemplo, no nosso caso, o Brasil foi colonizado muito fortemente Portugal e Espanha, né? Espanha mais América Latina, enfim, não vou entrar aqui em aula de história. Mas, em resumo, a gente tem essa referência europeia muito forte na nossa cultura daquela época e do nosso processo de colonização. Consequentemente, isso vem influenciando o desenvolvimento da sociedade ao ponto de ainda termos estruturas que são referentes ao período colonial. Hoje em dia tem muita gente falando sobre o período neocolonial, pós-colonial. Enfim, não sou muito sábia desse ângulo, dessa perspectiva, mas eu acho que o ponto ele é mais simples do que um aprofundamento técnico. O ponto existem crenças relacionadas ao que é aceitável socialmente e o que não é aceitável socialmente na nossa cultura e no local que a gente vive também, porque pode ser que você esteja me assistindo como uma brasileira ou uma portuguesa, tem algumas seguidores portugueses que me acompanham, e você esteja morando em um outro lugar totalmente aleatório, então você também está absorvendo as culturas daquele lugar e isso está te influenciando. Todo o externo vai influenciando a nossa formação de opinião. E aí é uma brisa muito interessante que teve um dia que eu troquei com meu marido, com o Dani, que é o quê? Achei lindo o que ele falou. Estamos passando por um processo de descentralização da formação de opinião.
O que isso significa? Que antigamente apenas a mídia ditava regra, apenas a mídia podia posicionar o que é certo e o que é errado de uma maneira de influência. Atualmente a gente tem a internet que quebra essa centralização da formação de opinião e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de enxergar outras perspectivas. Então a gente entra com pautas como representatividade, a gente entra com pautas como preconceitos que estão atrelados à representatividade e a gente abre espaço, muitas vezes, para desconhecimentos que se tornam verdades sobre quem a gente é. E muitas vezes a gente está ali, saindo de uma caixinha e entrando em outra, porque a gente ainda vive muito um processo de rótulos, a gente ainda precisa rotular muitas coisas no nosso processo de desenvolvimento como espécie humana e como sociedade. Então, consequentemente, autoconhecimento é a gente se permitir arrancar os rótulos dessas caixas, trocar as coisas dessas caixinhas de lugar dentro da gente, para que a gente abra espaço para novas verdades. Dizem que a gente é um reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. E se você parar para analisar o sistema de crenças dessas 5 pessoas que você mais convive, consequentemente você vai encontrar respostas sobre você também. E aí o que eu acho interessante é a gente pensar que se a gente convivesse muito com outro perfil de pessoas, a gente ia absorver outro perfil de informações e, consequentemente, a gente iria construir outro perfil de opiniões. Tem uma série muito interessante na Netflix, Explicando a Mente Humana, que fala bastante sobre essa questão da... eu acho que é o episódio sobre lavagem cerebral. Gente, se eu não me engano, tem muito tempo que eu assisti essa série. Posso até pesquisar e indicar tanto no grupo do WhatsApp quanto no Instagram. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, inclusive, entra, vem fazer parte, porque toda semana rolam aulas gratuitas ao vivo de astrologia, onde eu pego pessoas com exemplos reais de mapa para trazer as explicações que são necessárias. Tá bom? Então, voltando aqui para nossa pauta, para o nosso ponto, esse documentário Netflix, Explicando a Mente Humana, o episódio especificamente... Ai, coceirinha, foi mal. Que fala sobre lavagem cerebral, fala muito sobre o processo da gente acreditar como verdade o que o grupo ao nosso redor está dizendo. Então, é uma brisa muito louca quando a gente pensa em pessoas que fizeram parte de seitas muito hardcore, sabe? Tipo, aquela série Wild Country, que fala sobre o Osho, né? Antes dele ser o Osho, quando ele ainda era o Rajneeshpuram. Uma série muito boa também na Netflix, uma série documental que eu, inclusive, indico também. Você vai vendo o processo de lavagem cerebral das pessoas e aquilo é muito louco. E aí a gente vai enxergando que realmente a gente vai reproduzindo o que está sendo dito como verdade ao nosso redor. Então, autoconhecimento é quando a gente se dá a oportunidade de conhecer novas verdades para que a gente entenda aonde essas verdades ressoam como a verdade da nossa essência, como a verdade de quem a gente realmente é. Porque o nosso ego, ele tem necessidade de pertencimento. Então, o nosso ego, ele vai querer pertencer. Mas a nossa essência, ela tem necessidade de pertencer a si mesma. Então, consequentemente, esse é o ponto de direcionamento interno que reflete no externo na nossa vida que a gente precisa seguir, que a gente precisa se direcionar, que a gente precisa retomar de controle da nossa vida. Geralmente, quando a gente está passando por fases da nossa vida que a gente se sente perdida, são justamente os momentos que a gente precisa analisar quais padrões a gente está reproduzindo de uma verdade que não diz respeito à verdade de quem a gente realmente é, e a gente precisa retomar o caminho da nossa vida, a gente precisa reassumir o volante da nossa própria vida. Eu não sei em que fase da vida você tá, inclusive me conta aqui nos comentários, que é sempre legal saber mais ou menos qual é a idade da galera que está assistindo, que está acompanhando, até para eu poder trazer exemplos referentes, mas eu estou na faixa dos 30 anos. Então, eu estou num momento da vida onde a fase dos 30 anos, ela fala muito sobre uma autocobrança do que a gente construiu até aqui e o que a gente quer continuar construindo. A gente não tem mais 20 anos pela frente. Não pela frente, né? Pra trás. A gente não tem mais 20 anos, a gente agora tem 30. Então, são menos 10 anos. Enfim, então esses momentos específicos de reflexão do que a gente está fazendo da nossa vida, geralmente eles vêm para esse local onde a gente precisa olhar para dentro e entender quem a gente é, quais são as nossas expectativas, o que a gente está precisando alterar na nossa vida, quais limites a gente está querendo e está precisando posicionar na nossa vida, quais sims e quais nãos, como eu falei no começo do vídeo, a gente está precisando impor
na nossa vida para que a gente possa ter os resultados condizentes com a nossa verdade, condizentes com quem a gente realmente é. Porque é isso que vai trazer a sensação de felicidade, a sensação de plenitude na nossa vida, num ângulo mais profundo, né? Então, assim, por onde começar o autoconhecimento? Eu acho que tudo isso que eu falei já vai estar trazendo muitos insights. Entender qual é a influência externa para dar um impacto com a sua influência interna. Um segundo passo muito importante é você se questionar o tempo todo do que você gosta, sabe? Tipo assim, cara, que comida eu realmente gosto de comer? Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, gente, em 2014, eu não tinha noção nem de quais eram, de fato, as minhas comidas preferidas, nem de qual era a minha bebida preferida. Época, né, ainda tava mais rolezeira, né, ainda não tinha 30 anos, casada com uma filha pequena. Então, assim, era um momento que... isso foi muito marcante pra mim. Eu achava que o normal era ir pra night e beber vodka com Red Bull, vodka com energético. E aí, eu odiava aquilo, achava o gosto ruim pra cacete, mas eu achava que era aquilo que as pessoas estavam bebendo, que elas tinham que beber. Que delícia, tô bebendo isso aqui. Então, é um detalhe tão banal, tão simples, mas depois que eu entendi, tipo, cara, eu acho isso uma merda. Eu odeio o gosto disso. Então, assim, eu gosto de cerveja. Entende? Eu sou, inclusive, muito mais da cerveja do que do vinho. Às vezes eu estava em situações bebendo vinho, assim, porque, nossa, tô tão chique aqui bebendo um vinho. E eu nem gosto muito, sabe? Então, é esse local, num exemplo muito simbólico e muito superficial que eu tô trazendo pra vocês, que a gente precisa estar se questionando do que a gente realmente gosta, de quais são os nossos interesses, até pra gente filtrar o que a gente tá consumindo de conteúdo. Né? Porque isso também vai estar influenciando quem a gente é. Isso também vai estar influenciando tanto a nossa mente consciente quanto a nossa mente inconsciente. O nosso subconsciente, ele está ali exposto, né? E tem até um estudo que fala que... Gente, eu não sei exatamente o percentual, mas pelo que eu me lembro é mais de 70%, se passa 75%, não sei. Agora eu estou na dúvida do percentual exato. Mas mais de 70% das nossas ações, elas vêm do nosso cérebro inconsciente. Então, assim... Imagina o tanto de coisa que a gente não está analisando dentro da gente para que esses padrões automáticos comecem a ressoar de acordo com essa verdade. Algo que mudou a minha vida com relação ao processo de autoconhecimento foi a astrologia. A astrologia, por mais que ela esteja presente na minha vida desde que eu nasci, por influência da minha mãe, principalmente, eu só fui mergulhar no estudo astrológico mesmo, de fato, em 2016. Em 2017, eu me tornei astróloga e atuo desde então. Só que a astrologia, ela é presente na vida de quem estuda astrologia constantemente, não é um negócio, estudei e guardei ali aquela habilidade. Tipo, às vezes você pode aprender uma língua e aí você guardou aquela habilidade porque não está sendo utilizada. Não, a astrologia você utiliza, cara, porque ela é muito útil. E aí o processo de estudo, né, o processo de entendimento e clareza da astrologia, ele, obviamente, né, no começo, foi muito voltado para o meu mapa. É o meu mapa que deu o grande norte e o grande salto do meu autoconhecimento. Foi por isso que eu me apaixonei. Porque eu olhei e falei, caralho, esse é o meu perfil profissional. Eu nunca vou dar certo numa empresa convencional. Eu não sou nem um pouco perfil corporativo. Eu tenho um perfil empreendedor. Eu tenho um perfil muito individual no meu mapa. Eu tenho um perfil, inclusive, muito voltado a trabalhar com a área terapêutica. Eu tenho a casa 6 em Escorpião, com Plutão Escorpião dentro da casa 6. Entendedores entenderão. E se você quer entender mais essa linguagem, então você pode participar das aulas ao vivo no Zoom e você pode também adquirir o meu curso, o DRA, Desenvolvimento do Raciocínio Astrológico. Ou se você não tem interesse em aprender astrologia assim, é porque eu sou muito apaixonada pela astrologia. Então eu fico assim, falando da astrologia como se fosse uma coisa incrível que todo mundo tivesse que saber. Mas se você só quiser aprender o seu mapa, se você quiser um direcionamento do seu mapa, eu quero entender qual é o meu perfil profissional, qual é o meu perfil na vida afetiva, porque aí a gente entende, tem a clareza, então, consequentemente, a gente começa a se posicionar diferente nas nossas relações e a observar quais são os padrões das pessoas que não tem nada a ver com a gente. Se você quer entender mais sobre o seu propósito, sobre qual é a área que é o foco da sua vida, sua relação com filhos, maternidade, com família, tudo isso o mapa consegue esclarecer pra gente. Inclusive, qual é o nosso lifestyle, o mapa vai estar falando pra gente, como é que a gente lida com a nossa vida espiritual, financeira, o mapa traz todas as respostas da vida que a gente precisa. E como astróloga, se você quiser esse direcionamento específicos, você também pode dar uma olhada no meu site, nos meus atendimentos astrológicos, tá bom? Eu tenho tanto um atendimento astrológico pessoal,
que é o mapa, né? Tanto o anual, que é a Revolução Solar, porque a cada ano a gente tem um novo mapa e dá um direcionamento para a maneira que a gente vai lidar no processo de autoconhecimento da nossa vida, de autodesenvolvimento a cada ano. E agora eu também tenho um atendimento que é do babado, gente. É análise astrológica familiar, que pode ser utilizado você querendo entender a sua relação com os seus pais, com as suas figuras materna e paterna, com seus cuidadores principais, ou você com a pessoa que está ao seu lado na vida e filho ou filha. Então, assim, é muito interessante a gente entender a sincronicidade, a sintonia desses mapas, como isso funciona, como funciona a dinâmica familiar. Que fica muito mais fácil de ter clareza de como levar essas relações, né? E, basicamente, é isso. Eu espero que eu tenha sido clara aqui nos meus direcionamentos e espero que vocês gostem, inclusive, das dicas de documentários que eu deixei aqui, que vale super a pena para dar uma expandida nos pontos de vista. E me conta como é que você caminha no seu processo de autoconhecimento. Conta aqui nos comentários. E se você curte esse assunto, aproveita para me seguir no Instagram, entrar no grupo, porque eu tô sempre trazendo esse perfil de conteúdo. E se inscreve aqui no canal também, né? Pelo amor de Deus, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, envia para quem você acha que tá precisando entender melhor o que é autoconhecimento, que tá precisando sair ali daquele processo de vida de areia movediça, nada acontece, só afunda. Vambora, vamos catar essa luz na vida, vamos dar aquele upgrade, porque o autoconhecimento, ele é capaz de fazer isso. As pessoas não têm noção do poder que é autoconhecimento. E não é só um autoconhecimento por falar, né? Que tá na moda. É autoconhecimento. Autoconhecimento é viver o nosso processo de autoconhecimento diariamente, todos os dias. E eu acredito de verdade que isso também é espiritualidade. Porque a espiritualidade, na minha linguagem, na minha percepção, e cada pessoa vai ter uma percepção, porque a espiritualidade é algo muito individual, mas a espiritualidade é autoconhecimento. É você olhar pra dentro, você ouvir sua voz interna, você se conectar com a sua divindade interna. Então, é sobre isso, tá bom? Um beijo e até a próxima.